que é tão difícil a relação entre os adultos e os adolescentes? Alguém já parou para se questionar sobre isso? Para se perguntar por que essa relação é tão complicada, tão difícil? O ser humano costuma supervalorizar os pais, a família e os cuidadores, até o final da infância. E isso é saudável. Com a chegada da adolescência, vem aí muitos questionamentos e críticas. E o adulto fica sem saber como agir. Isso é comum. Respondam aos seus questionamentos. É disso que eles precisam. Eles estão em uma fase difícil, eles estão se descobrindo, se conhecendo, procurando a sua identidade. E você respondendo as dúvidas do seu adolescente, você está ajudando ele a se descobrir, a se conhecer, a conhecer o papel dele na sociedade. Então é muito importante não levar isso como algo ruim, é algo bom. Ele está se descobrindo e ele está confiando em você para ajudá-lo nessa descoberta. E se ele não tiver essa intimidade com os pais, ele vai procurar outras pessoas, talvez a família, e se não tiver ninguém na família que ele seja tão próximo a ponto de questionar, a ponto de procurar as suas respostas, ele vai procurar em outro lugar, ele vai procurar outras pessoas, mas ele vai procurar alguém. Então, se você pai, se você mãe, é essa pessoa que ele pergunta muito, que ele questiona muito, é melhor que antes seja você do que ser alguém fora da sua família, ser alguém que você não conheça. Então, isso é bom, ele está contando com a sua ajuda, ele está pedindo a sua ajuda para se conhecer, para se descobrir. E você tem essa responsabilidade como pai, como mãe, você tem essa responsabilidade de ajudar esse indivíduo a se inserir, a saber como se posicionar na sociedade, a conhecer o seu papel na sua sociedade, na sua cultura e a se conhecer, a se valorizar. Essa fase, adolescência, é uma fase em que o indivíduo não pode mais se comportar como criança, porque ele não é mais criança, mas também, perante a sociedade, não pode assumir nenhuma responsabilidade. Então ele está ali em uma transição, se descobrindo, se conhecendo e conhecendo o mundo. O adolescente geralmente é individualista, faz parte, ele precisa ser mais egocêntrico para se concentrar mais nele mesmo, para se conhecer, para saber o que ele realmente quer, qual é o papel dele. Ele precisa dessa individualidade, ele precisa se afastar um pouco da família, dos pais, emocionalmente. Alguns se afastam até fisicamente, mas geralmente é apenas emocionalmente. Isso vai depender da criação desse indivíduo, desse adolescente. Então, geralmente, ele vai se afastar emocionalmente porque ele precisa ficar mais no mundinho dele ou andar com pessoas da idade dele, né, um grupinho dele, porque ele está se conhecendo, ele está se descobrindo. Então, ele se afasta um pouco dos pais, da família, e fica ali naquele mundinho dele. Ele precisa ser mais individualista, ele precisa ser mais egocêntrico por conta da fase, tá? É por conta da fase. E muitas das vezes ele vai procurar fora da família pessoas para se relacionar, para se comparar, para ter como exemplo, né, vamos dizer assim, para ter até mesmo como líder, né, uma figura ali com quem ele se identifique, né? Quero ser como essa pessoa, quero parecer com essa pessoa. Ele vai, por mais que na infância os pais tenham sido muito bem valorizados por eles, tenham sido os super-heróis deles na infância, mas quando ele chega nessa fase, ele precisa buscar fora da família outros personagens para se inspirar, para se comparar, para se identificar como pessoa, porque ele está se descobrindo, ele está se conhecendo. Ele não pode ficar só ali naquele mundinho, naquela família. Ele precisa descobrir outras pessoas, ele precisa conhecer outras pessoas,
para se identificar com outras pessoas. Isso faz parte do processo dele de se conhecer. Quando o adolescente tem memórias infantis, né, experiências infantis internalizadas de amor, carinho, atenção, essas memórias irão ajudá-lo a ter uma adolescência mais fácil, menos turbulenta. Então, praticamente, a adolescência e a vida adulta vão depender do carinho, da atenção recebidos ou não, para que a vida dessa pessoa seja mais leve, seja mais fácil. Estamos sujeitos em qualquer idade a termos traumas, diversos tipos de problemas, mas a infância, ela é a base, ela é a nossa base para facilitar a nossa vida. Então, quando recebemos carinho, amor, atenção das pessoas, dos nossos cuidadores, que para alguns não é o pai, né? Não é os pais biológicos, quando recebemos a atenção, o carinho, o amor dos nossos cuidadores, dos nossos primeiros cuidadores, nós vamos ter uma vida mais fácil, mais leve, porque vai sempre carregar ali aquele carinho, aquela atenção, vai sempre lembrar que tem alguém que ama do jeito que você é, tem alguém que cuidou de você com amor, com carinho, e isso faz com que tudo seja mais fácil, seja mais leve, tem mais facilidade em lidar com os problemas. Até depois de adultos, tem mais facilidade em lidar com os problemas. A adolescência, ela é cheia de contradições, né? O adolescente é cheio de contradições. Essa fase, ela vai passar. Essa fase vai passar. Essa fase que ele está buscando, né? Se conhecer, encontrar sua identidade, como eu já falei, reestruturar sua personalidade. Ele está resolvendo ali seus conflitos. E assim que esse adolescente conseguir se encontrar como pessoa, se encontrar na sua sociedade, resolver todos os seus conflitos, ele vai passar a ter um caráter mais estável, permanente, assim que ele conseguir resolver os seus conflitos. Ele vai parar de ficar se contradizendo, de estar questionando e de estar criticando os outros também. E os pais, ou os cuidadores, eles têm que estar abertos para a conversa, para o diálogo, eles têm que impor limites saudáveis, eles têm que ser compreensivos para poder ajudar esse adolescente, para poder ajudar nessa fase e assim ser um adulto bem estruturado emocionalmente, ser um adulto responsável, porque ele vai ter como base o que ele vê em casa. O que ele vê em casa, se seus pais são honestos, se seus pais são sinceros, essa vai ser a base, a família, né? Os cuidadores são a base, são o exemplo que eles vão escolher seguir ou não. Se eles gostarem, eles seguem. Se eles não gostarem, se eles não concordarem com o comportamento dos pais, talvez eles não sigam, né? Então, às vezes, a gente vê que o filho da fulana é completamente diferente dela, porque não se encontrou, não viu aquela mãe, aquele pai como um exemplo a ser seguido, e rejeitou. Não, eu não quero ser. Algumas vezes um pai, né, que bebe, não, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser um bêbado, então eu não vou seguir isso. Ele diz pra mim não beber, mas ele bebe. Eu não vou beber porque ele disse pra mim não beber, eu não vou beber porque eu não gosto desse comportamento dele, né? Então, nem sempre a criança, o adolescente vai seguir o exemplo dos pais. Se ele concordar, né, ele vai ali estar no processo de reflexão, no processo de se conhecer, e se ele achar que o comportamento dos cuidadores dele são dignos de ser seguidos, eles seguem. Senão eles vão procurar fora de casa alguém para ter como exemplo
ou vão seguir os seus próprios instintos. Eles vão fazer a escolha. Depois que eles se conhecerem, eles vão tomar a decisão deles de quem eles realmente vão ser e que exemplos eles vão seguir.